de Jesus. A paz do Senhor, querida ovelha. Que Deus abençoe sua vida. Enquanto eu conversava com Deus, enquanto eu orava, o Senhor revelava para mim fases da sua vida. O Senhor revelava para mim momentos que você viveu com alguém. Também revelou o Senhor alguns episódios que, se você pudesse, você deletaria da sua vida. Mas o que ele falou para mim é que tudo isso coopera para um bem. E esse bem, você vai saber um pouco dele ao vivo aqui nessa live. Por isso, fica comigo. Esse encontro foi marcado pelos céus. Se você não se inscreveu no canal, se ainda não é inscrita, se inscreva aqui, é de Deus. É um canal de Deus para a sua vida. Clica nos 3 pontinhos e deixa o seu like. E compartilha essa live nos seus stories do WhatsApp, nos seus stories do Facebook. Escolhe 7 contatos e envia esse vídeo. Envia agora. Algo bom vai acontecer. Teu deserto está chegando ao fim. Eu vou falar de novo. Seu deserto está chegando ao fim. É tempo de você entrar na Canaã dos seus sonhos. É tempo de você entrar num lugar bom, ao lado de alguém muito bom, para viver momentos maravilhosos, para viver a melhor fase da sua vida. Porque tudo aquilo de ruim que você passou lá no passado acabou. Não mais viverá você aquela dor. Não mais sofrerá na mão de um homem como um dia sofreu. Não mais será humilhada e pisada e menosprezada como um dia foi por alguém que se julgava superior. Porque desce sobre você agora uma unção, uma força, uma energia, algo muito bom, que vai fazer você se sentir bem, que fará você, escuta, se sentir a pessoa mais feliz desse mundo. Mas você precisa entender, filha, que você vai ter que arriscar de novo. Você vai ter que tentar de novo. Você vai precisar acreditar no teu potencial, na tua força e na tua capacidade, porque lembra? Ele te deu inteligência, competência e habilidade. E essas 3 porções que ele te deu, tá te colocando à frente. E se tu não acredita que você é capaz de ir mais à frente, adiante, alguém chega lá no teu lugar. E você não pode mais deixar com que a sua vaga seja de outro ou de outra. Porque Deus escolheu você para brilhar. Mas sou alvo de críticas, pastor, aonde eu vou? Tá ouvindo isso, Elisa? Escuta isso, Antônia. Eu sou alvo de críticas. Tem pessoas que querem me dar rasteira. Tem pessoas que querem puxar minha cadeira. Tem pessoas que falam mal de mim, por trás e até pela frente. O que eu faço? Quer saber o que você precisa fazer? Quer saber o que você precisa fazer? Orar por essa pessoa. Orai até pelos que te perseguem, maldizem. Lembra de Mateus, o que Jesus ensinou? O que a Bíblia Sagrada nos ensina? Orar pelo que te persegue, pelo que te maldiz, pelo que fala mal. Porque é assim que a vitória vem. Difícil é fazer isso, irmã, por alguém que traiu, mentiu, feriu, agrediu e até furtou momentos felizes
sequestrou teus sonhos e roubou a tua felicidade. Eu sei, mas é agora que você tem que mostrar que essa unção tem feito a diferença. Quando você analisa a história de um profeta que foi o maior e o mais humilde, isso é bíblico. Moisés foi o homem mais humilde que existiu. E foi o maior profeta do Antigo Testamento. Quando você estuda a história desse homem, você percebe que ele é alvo de crítica até do próprio irmão e da própria irmã. Porque um dia ele decidiu casar com uma mulher etíope, da Etiópia. Quando você olha Números capítulo 12, no versículo 1, diz que Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia. E Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Meu filho, não deixa ninguém se meter no seu relacionamento. Nem sua mamãe, nem o seu papai, nem seu titio, nem sua titia. É você que é responsável por suas ações. Porque se você permite pessoas de perto penetrarem na tua relação, a dois, entrarem, vai dar errado. E o que esse homem faz é de ser avaliado, analisado e copiado. Miriam, talvez com ciúme do irmão, Arão, talvez com ciúme do irmão, critica ele, e eles estão morando num deserto, vivendo dos milagres de Deus, vivendo das bênçãos do céu. É provisão, é cordonize, é maná, a promessa da terra de leite e mel está chegando, a Canaã está chegando, e agora a inveja brota, parece que do coração da própria irmã. A inveja brota, parece, que do coração do próprio irmão de sangue. Um sacerdote, diga-se de passagem, porque tem que ser registrado isso. Uma levita, talvez uma profetisa também, Miriam. Então são dois crentes do mesmo sangue, da mesma família, se levantando contra o homem de Deus, porque ele escolheu o que ele entendeu que era melhor para ele. Ei, escuta. Você não pode deixar com que metam um bedelho na sua vida. Corta. Cessa. Não importa quem é e o que são, não deixe que se metam na sua relação. É você que é responsável por ela. Pastor, nem relação eu tenho. Mas eu estou te avisando porque vai chegar o tempo da relação, da intimidade de você com o seu amado, o altar do casamento. Não é possível. Você crê ou você não crê? Você recebe ou você não recebe? Minha filha, deixa o like nesse vídeo. Deixa o joinha. E olha o que eles dizem no versículo 2. O próprio irmão, a própria irmã, será que o Senhor tem somente falado com esse homem? Será que não fala comigo também o Senhor? Inveja? Escolhido foi Moisés para se destacar mais do que o próprio irmão, mais do que a própria irmã. E quando tu se destaca mais do que seu próprio irmão, mais do que sua própria irmã, ei, alevante dentro da própria família. Moisés passa a ser o alvo de críticas, o mais criticado daquele lado, daquela família. Eu estou falando de um homem muito humilde, o mais humilde de todos, um grande profeta, o maior de todos. Agora, a forma como ele age com tudo isso é de se espantar. E é isso que devemos fazer. Porque a maneira que você responde aos ataques vai definir tudo. A forma como você lida com a situação vai mostrar quem você é. Se é equilibrado, desequilibrado, se está preparado ou se está despreparada. Eu preciso entregar isso para você. Porque é caminho de Canaã, irmã.
É a caminho de Canaã. Canaã está pertinho deles. Eles vão arrumar quizumba porque não estão mais satisfeitos com uma decisão daquele homem de Deus. Ouça o que o Espírito fala contigo. Muitos vão se incomodar com você porque tu está brilhando, porque tu está fazendo algo, porque você está fazendo a diferença, porque você está vivendo, porque você está produzindo, porque você está obedecendo, acatando aquilo que Deus fala ao seu coração. E nesse texto, será que o Senhor só tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? Escute. Os dois chegam e falam isso para o irmão. Um irmão bom, que ajudava, que ensinava, que abençoava, que parece agora não ter mais valor. Estão tentando puxar o tapete dele. E Moisés, aqui no livro de Números, a partir do capítulo 12, vai viver, parece que uma série de tentativas de tirar ele da posição, do lugar e da cadeira que Deus deu. Você tem que saber lidar com os invejosos, porque também tem invejoso dentro de casa. Tem invejoso dentro de casa, irmã. E o que eu estou falando é duro? É triste, mas é bíblico. O próprio irmão e a própria irmã estão incomodados, porque ele casa com alguém, uma mulher da Etiópia, porque agora ele é a estrela do lugar, sem se julgar estrela, mas é o brilho dele. Para você ter uma ideia, é o brilho dele que está fazendo a diferença e está incomodando muita gente. Teu brilho vai incomodar muita gente, pode ter certeza. Quando Moisés descia do Monte Sinai, ele tinha que botar um véu no rosto, porque a glória dele, do Senhor, refletia sobre aquele homem. O semblante dele mostrava que ali tinha um homem de Deus. E assim tem que ser na nossa vida. Só que agora, por ele escolher quem ele quer, incomodou uma mulher, incomodou um homem. Deixa incomodar, a escolha é tua, faça o que você bem quiser, mas saiba que vem ônus e bônus. O bônus é bom, e o ônus? Não. Quando você tomar a decisão que você tem que tomar, saiba que você está tomando consciente, não seja influenciada por alguém. Somente por Deus. Por quem Deus coloca no teu caminho. Porque vai aparecer oportunidade. Se prepara, fica na presença de Deus, porque vai aparecer oportunidade. Tem gente na família que não suporta ver o desenvolvimento, o crescimento, a notoriedade de alguém. Tem gente que não suporta. Vão continuar não suportando, porque você não tem que parar para agradar o próximo. Agrade a Deus. Ednir Sutil, Deus abençoe, minha filha. E o Senhor ouviu o que eles disseram. Espera aí. Pastor, e Moisés, o que ele fez? A Bíblia até aqui não diz. Estou na sequência do texto, versículo 3. Parece que Moisés está calado, né? E na sequência do versículo 3 diz: Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Está no texto, Números 12, versículo 3. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. O deserto ensinou muito a ele, né, ovelha? Um homem que matou outro em defesa de um patrício, agora é um homem manso e humilde. Não é perfeito, tá? É manso e humilde. E é o mais humilde de todos. Ele não está retrucando, não. O próprio Deus já ouviu e já vai fazer algo em favor daquele servo. Porque Deus sabe muito bem da legitimidade de Moisés, da honestidade dele e do coração bom que ele tinha.
E a sequência diz, logo em seguida o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três aí, vão para a tenda sagrada? Eles foram. E o Senhor desceu numa coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. Ei. Quando eles chegaram, Deus disse, agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente. Oh, peraí. Com o meu servo Moisés é diferente. Deus age com você diferente mesmo. Deus atua, opera na sua vida de forma diferente. E isso está incomodando muita gente. Porque os resultados vão aparecer. Os resultados vão elucidar fofocas, mentiras que fizeram tentando desconstruir a imagem de alguém. A verdade virá à tona. Repito, a verdade virá à tona. A verdade virá à tona. Sabe por quê? Porque Deus é justo com você. Com meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Peraí, ele é a escolha de Deus. Ele não é a escolha do homem. E por ser ele escolha de Deus, até o próprio irmão e a própria irmã estão querendo, parece, que pegar o lugar dele. Mas quando Deus viu que tinha alguém tentando pegar o seu lugar, ele começou a manifestar o poder, mandou o anjo, interferiu sim a seu favor, para ninguém roubar o que é teu, para ninguém ficar com o que é teu. Você acredita nessa palavra? Você recebe essa mensagem? Oh! Ninguém vai ficar com o que é teu, a felicidade é tua, o grande amor é teu. Um casamento feliz é teu. Prosperidade e multiplicação é tua. Ninguém vai roubar o que é teu. A não ser se tu der uma brecha, se tu abrir a porta. Moisés não fez isso. Porque ele era fiel no santo dízimo, generoso nas ofertas e obediente a Deus. Então ele fechou todas as portas que podiam impedir ele de ter algo subtraído, furtado ou roubado. E você? Tem feito isso? Tem sido fiel? Quem é fiel a Deus tem proteção. Moisés tinha proteção. E uma coisa perigosa é você ser atacado por quem você acha que é uma boa pessoa. Moisés viu o irmão Arão como alguém muito bom. A irmã Miriam como uma pessoa, uma mulher de Deus. Só que, de repente, eles começam a minar a liderança. Uau! Começam a minar a liderança, começam a minar... Ei, pega aí, mulher! Começam a minar a liderança daquele homem. E Deus deixa claro, ele foi escolha minha e eu o coloquei como responsável de todo o povo. Ou seja, os incomodados que vão ter que sair de perto. Os incomodados que vão ter que sair de perto, pois eu falo com ele face a face. Claramente, não por meio de... não é por meio de comparações, ovelha. Eu arrisco em dizer. Sou petulante em dizer que Deus falava como Moisés, como nunca falou com mais ninguém. Jesus e Deus, meu irmão. Espírito Santo, Jesus, o Senhor, Deus. Deus falou com Moisés como não falou com mais ninguém ali. A intimidade que aquele homem tinha com Deus era fenomenal, era surreal, era fora do comum, era fora do normal. E toda vez que você tem uma intimidade grande com o Criador, você desperta, às vezes, os piores instintos em pessoas de espírito inferior ao dele.
E o texto diz, eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar mal, a falar contra o meu servo Moisés? Espera aí. Uma linguagem clara nossa atual, Deus comprou o barulho dele. Ele pode fazer o mesmo por você. Coloca na mão dele. Sabe qual é o teu problema às vezes? Querer resolver tudo logo. Tem coisa que não é você que vai resolver, tem coisa que é o Criador que vai fazer. E lidar com pessoas próximas, principalmente pessoas da família que se levantam contra o nosso chamado, a nossa missão, o nosso legado, a nossa própria existência e vida, é difícil. Fala assim, coloca assim, eu estou nas tuas mãos. Porque Moisés agora está enfrentando um levante dentro da própria casa. E tem ovelhas aqui que estão enfrentando um levante dentro da própria casa. Não é verdade? Tem ovelhas aqui que estão enfrentando um levante na própria casa. Eu sei que isso, às vezes, filho, entristece muito. Eu sei que entristece demais. Mas tu tem que saber lidar com esses contratempos. Tem pessoas aí dentro da sua casa, minha filha, que infelizmente não estão te apoiando. E o pior é fazendo algo para te prejudicar. Assim foi com Moisés. Mas Deus se levantou contra a ação de Miriam e de Arão. A Bíblia Sagrada diz: como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Ele comprou o barulho de Moisés. Aquela briga não era mais de Moisés. Você tem que entender que Miriam, talvez uma profetisa, Arão, um sacerdote, líderes de peso levantados pelo próprio Moisés. Agora, aqueles que Moisés levantou, se levantaram contra ele. Uau! Aqueles que Moisés levanta para o ministério, se levantam contra ele. Olha aí, minha filha. Pega aí, Tádia. Deus está ao lado do justo. Deus está ao lado de um justo, de uma justa. É você. Se você chegou nesse canal agora pela primeira vez, eu tenho certeza que Deus mandou esse canal para te abençoar. Já se inscreve aqui. É de Jeová, é de Deus, é espiritual. Se inscreve aqui, esse canal é espiritual. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. E ouça a voz do Espírito. E aí, o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Deus desceu da nuvem, falou, disse o que tinha que dizer e foi embora muito irado. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença. Peraí. Chamada lepra. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por uma doença. Moisés pediu castigo para a irmã? Não. Moisés pediu vingança do seu irmão? Não. Moisés abriu a boca para falar alguma coisa? Não. Moisés ficou em silêncio. Oh, Jesus. Moisés ficou em silêncio. Quer ver Deus agir, minha filha? Não tenha rancor, nem mágoa, nem ódio, nenhum destempero, nenhum sentimento negativo no seu coração. Moisés não sabia o que Deus ia fazer. E o texto mostra sequer que ele tenha pedido algo
contra a própria irmã e o próprio irmão que se levantaram contra ele. Eu estou pregando para alguém que sofre por um levante do inimigo. Preste atenção. Quem se levantar contra você, justa, vai conhecer melhor o poder de Deus que te defende, porque o Senhor protege aqueles que são fiéis a Ele. Ana falou isso numa oração tão linda depois que foi agraciada, depois de uma grande vitória. Dizem os sábios, os estudiosos, que parece que a ira de Deus ou algo dele vem para pegar os dois. Mas Moisés não tinha nada a ver com isso. E esse poder pega Miriam e ela fica leprosa. Mas por que não pega Arão? É tese, tá? É história paralela. Quer saber? Porque ele tem o éfode no peito. Ele tem a estola sacerdotal, o manto sacerdotal. Mas isso não dava o direito dele fazer o que fez. Mas quando ele olha a irmã, do jeito que ela tá, Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pedaço, desse pecado que cometemos no momento de loucura. Agora eles são loucos. Agora eles confessam o erro. Poderiam não ter sofrido o que sofreram se não tivessem se levantado contra um homem de Deus que não tinha feito nada de mal contra eles nem ninguém. Sabe quem se levanta contra você, vai conhecer de verdade o poder do Criador que te protege. Seja fiel, minha filha. Seja fiel, meu filho. O poder de Deus visitou Miriam para ensinar ela a não ser linguaruda. Pensa em alguém linguaruda. Pensa em alguém fofoqueiro que fala demais. Vê algumas pessoas na sua mente? Peraí. Ou será que de vez em quando a gente extrapola também? Mas aqui, no caso em tela, é um ataque direto a uma autoridade constituída por Deus. Loucos foram eles de se levantar contra o próprio irmão, o maior profeta, o mais humilde de todos, diz as Escrituras Sagradas no livro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Agora, Arão, vendo que ele foi protegido pelo éfode, pela estola sacerdotal, pelo manto, pela unção de sacerdote, ele teme em que algo pode acontecer a ele. Olhou para a irmã, viu que ela caiu leprosa, ele vai se aproximar perto de Moisés e vai dizer: chefe, antes era o Senhor só fala contigo e não mais conosco? Sim, antes era assim. Porque Deus quis falar só com ele, não com ela. Não com eles. Agora você vê claramente: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado. Moisés não fez nada. Moisés estava calado. O silêncio sempre trará o melhor resultado. Uau! O problema é conseguir ficar em silêncio, né? O problema é conseguir ficar em silêncio, né? O problema é conseguir ficar em silêncio, é ou não é? Sim ou não? Fala pra mim. O problema, filha, é que às vezes a nossa vontade de fazer justiça nos faz perder certas bênçãos.
Escuta o que eu vou te falar. Não deixe a raiva que alguém provocou no teu coração, a ira que alguém provocou aí dentro, impedir você de exercer o silêncio. O silêncio é um direito teu. Uau. Até em juízo temos o direito a silêncio. Até no juízo temos direito ao silêncio. Será que você entende o que está sendo revelado aqui? E o texto segue dizendo: Moisés, chefe, chama ele de chefe. Moisés, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Eu fico imaginando, Moisés, mas eu não falei nada. Talvez ele tenha dito ou expressado algo que remete a essa fala minha. Nem estou entendendo o que está acontecendo. Vocês fizeram algo? Você está entendendo? Às vezes a melhor coisa é você fazer desentendida, irmã. Às vezes a melhor coisa é você fingir que nada está acontecendo. Mas pastor, não dá. Tem certas coisas que... eu sei. Tem que controlar o Pegou aí? Melhor coisa em certos momentos é fingir que não está entendendo nada. Miriam está sofrendo a consequência de ser linguaruda, de ser fofoqueira, lachão ará em hebraico, de falar mal do próximo. Controla essa boca. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Ei! Agora ele está intercedendo pela irmã. Porque a função dele era essa. Ele era sacerdote, Arão. Que sacerdote é esse que fala mal do próximo? Que sacerdote é esse que fala mal do irmão? Tem alguns pseudo-sacerdotes por aí que se acham no direito de defender o evangelho como se o evangelho precisasse de defesa, né? Tem alguns sacerdotes por aí que acham que podem atacar com veemência qualquer um, porque foi legitimado para isso, né? Não. Ninguém tem essa legitimidade. Nós temos que aprender a ser como Moisés, o mais humilde de todos. Está no texto, Número capítulo 12, o mais humilde do mundo foi Moisés. Sim, tem muita coisa errada, tem muito excesso? Tem sim, tem. Mas se cada um focasse no seu ministério, na sua missão, no seu chamado, o mundo teria mais amor e não ódio. Teria mais união e não separação. E às vezes alguns aqui perguntam, pastor, o que o senhor acha dele? O que o senhor acha dela? Eu não acho nada. Eu penso e foco no ministério, no nosso chamado. E eu consegui aprender isso a tempo. Aprenda você também, porque eu sei que você está aqui. E Deus te ama, seu pastor também. Dá tempo de mudar e fazer as coisas serem melhores. Dá tempo. Arão agora faz a função sacerdotal. Ele vai interceder pela irmã. Então Moisés orou ao Senhor, dizendo assim: ó Deus, eu te peço que a cures. Esse homem não tinha ódio no coração, não tinha mágoa no coração, não tinha maldade no coração. Ele viu o excesso do próprio irmão dele, que ele levantou a sacerdote.
Ele viu o excesso da própria irmã, que ele levantou, talvez profetiza, levita, alguma coisa. E não desejou o mal, pediu que Deus a curasse. Você conseguiria fazer isso por aquela pessoa que te ofendeu? Mostra para Deus que você está curada, faz uma oração por ele e por ela. Você não precisa de entrar em contato. Moisés não foi falar com ela. Moisés intercedeu por ela. Eu sei que tem pessoas na nossa convivência, até na nossa família, quem sabe, que nos magoam, que nos fazem sofrer. Mas você tem que liberar esse perdão, esse pedido de desculpa. Você tem que liberar. Porque você não é igual àquela pessoa. Você nunca foi e nunca será. O mais forte é o que sustenta o fraco. E como se sustenta o fraco? Fazendo o que ele não faz. Uau! Pegou na alma, hein? Glória! Fazendo o que ele não faz. Fraco não sabe pedir desculpa. Fraco não sabe pedir perdão. Não evoluíram porque não quiseram. Porque não buscaram. Eis a oportunidade de você mostrar que é diferente. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor. Ó Deus, eu te peço que a cures. Moisés está pedindo para Deus curar uma mulher que se levantou contra ele, que falou mal dele, que de alguma forma feriu ele. Moisés está provando para os seus liderados, para o povo de Israel, que ele é curado, que ele é sarado, que ele foi transformado pelo poder do Senhor. Minha filha, clica nos 3 pontinhos e deixa o like nesse vídeo. Deus vai continuar falando contigo cada vez mais forte. Não deixe que Miriam, seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Ela estava leprosa. Os judeus acreditam que quem tem doença de pele é porque fala mal dos outros. E pastor, vai ter muita gente então, hein? O pior é quando é interno. A lepra até é visível aos olhos da sociedade. E quando a doença é interna? Ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto, olha o que Deus fala, olha a conversa do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso com esse mortal chamado Moisés. Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Solene, Deus abençoe, filha. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Espera aí. Ela foi expulsa de um lugar, ela perdeu uma oportunidade, ela perdeu uma bênção porque falou mal do próximo, falou mal de um profeta, falou mal de um ungido, de um escolhido de Deus. Tem gente que vai perder cadeira, posição, patente, cargo, vai perder bênção só porque está falando mal de crente ungido, fiel e justo. Pegou? Aí tu fala, não, pastor, eu vou arregaçar a manga aqui, vou sair na mão. Falou mal de mim, vou sair na mão. Sou crente valentão. Ei, para. Vai pro joelho. Deixa Deus cuidar. Porque Ele cuida, tá? E cair nos cuidados de Deus é a melhor coisa, irmã. A punição seriam 7 dias. Seriam 7 dias onde ela iria refletir, onde ela iria pensar, onde ela iria se autoanalisar, se autoavaliar. Porque tem gente que às vezes tem que perder para depois poder ganhar. Ela perdeu 7 dias de estar
no acampamento. Ela estava fora, ao relento. Não podia ser visitada, não podia ter alguém ao lado dela, porque era uma doença contagiosa. Ela precisava esperar o tempo passar para ela poder ter de volta o que um dia foi dela. Mas para isso ela tinha que respeitar o irmão. Ela tinha que respeitar o profeta. Porque quem não sabe respeitar o profeta poderá sofrer as consequências que Miriam também sofreu. Se inscreve no canal, é de Deus. Se você puder, clique nos 3 pontinhos e deixa seu like aqui, ó. A vida daquela mulher ficou de cabeça para baixo. Mas ela está refletindo. Eu estou vivendo tudo isso porque eu falei mal do meu irmão. Aquela mulher começa a perder. E ela reflete, eu estou perdendo porque eu falei mal do profeta. Aquela mulher começa a passar frio, necessidades e viver medos e temores, porque um dia resolveu, talvez, pegar o lugar de alguém. Sete dias é o número perfeito para ela poder pensar e não fazer mais a besteira que fez. E a Bíblia diz assim, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Só quando ela chega que o povo sai de Azerote para ir ao deserto de Parã. Enquanto ela não voltasse, eles não partiram. Então, quando você se associa a gente como Miriam, linguaruda, você perde tempo na vida. Eles poderiam ter partido de Azerote para o deserto de Parã antes. Atrasou um pouquinho mais a caminhada, por quê? Porque tinha ali alguém que falava demais. Pegou? Quem fala demais atrasa a sua vida, irmã. Quem fala demais atrasa a sua vida. Hey! Eu acho que você não pegou. Ele supera essa etapa. Ele supera essa fase. E Miriam aprende. Porque tem gente que às vezes aprende quando a enfermidade bate no corpo. Tem gente que aprende quando perde o que conquistou. Tem gente que aprende quando perde a bênção de pessoa que Deus enviou. Ela aprendeu. Então, se aprendeu, é hora de avançar. Se aprendeu, é hora de avançar. E para avançar, você não pode ficar no mesmo lugar que está. Eles vão sair de Azerote e vão acampar no deserto de Parã. É de deserto em deserto que a gente chega lá. Uau, alguém entendeu agora. É de deserto em deserto que a gente chega lá. Pastor, tudo deserto, só muda o nome. O problema é esse, o problema é escassez, o problema é fofoqueira aqui, é levante no trabalho, é deserto. O problema, pastor, é solidão, não consigo amor, quando consigo não dá certo. É só deserto. É de deserto em deserto que você chega lá. É de deserto em deserto que você vai chegar lá. O Senhor Deus disse a Moisés, mande alguns homens para espiar. Outra tradução, espionar a terra de Canaã. Ué, não era uma terra que ele ia dar? Então agora tem que espiar ela? Porque tem gente morando nela. Peraí, não está vazio esperando não? Não. Tinha gente que estava morando lá sem ser dono. Aquela terra tinha nome, povo de Israel. E tinha gente que estava lá e se achava dono dela.
Aí a instrução é clara, o Senhor dizendo a Moisés, mandem alguns espiões, mandem homens para espionar, mande alguém para espiar, mande pessoas para espiar. Olhar, observar, analisar se vale a pena ou não. Miriam aprendeu a lição, tá caladinha. Arão, fala mais nada. Mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Foi Deus que mandou escolher um homem de cada tribo. Foi Deus. Talvez Moisés escolhesse outros. Olhando de uma forma... olhando por um outro ponto de vista, de uma outra forma, de outro jeito. Talvez Moisés escolhesse outros. Mas Deus falou, olha, escolhe um líder de cada tribo. Olha o que vai acontecer, ovelha. Moisés ouviu isso. O texto diz, do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus. O Senhor. Todos eram chefes. Eita glória! Obrigado, ovelha. Tô ao vivo, é assim mesmo. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. Quando Moisés mandou espionar a terra de Canaã, disse aos homens o seguinte, vão pela região sul e subam. Olha o que ele está falando, preste atenção. Vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra. Peraí. Examine também a qualidade, porque não adianta ser muito boa e não ter qualidade. Irmã, você que está solteira, responde para mim. Você prefere um homem muito bonito e rico, sem qualidade, ou um homem até pobre, de Deus com muitas qualidades? Eu preciso, ovelha, que você pense sobre o que eu estou te falando. Sabe por quê? Porque tem muita gente que se arrebenta na vida sentimental porque pegam pessoas que não têm qualidade. E às vezes pegando alguém muito simples e humilde, juntos, vocês podem ser o mais próspero desse lugar. Juntos. É muito difícil um casal prosperar se não estiverem remando para a mesma direção. Prosperar em todos os sentidos. Se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas, tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita das uvas. Peraí. Então quer dizer que a terra tinha comida? No deserto eles eram alimentados. Você está entendendo a mudança que vai acontecer? Você entendeu o passo a passo? Você consegue entender? Assim os homens saíram para espionar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, perto da subida de Amate.
Eles subiram para a região sul e foram em Hebrom. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendente de uma raça de gigantes chamado Anaquins. Hebrom tinha sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas que 2 homens carregaram pendurado numa vara. E pegaram também romães e figos. Escuta o que eu vou te falar aqui. Depois de espionarem a terra, 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel, e contaram a eles e a todo o povo que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido. Essa mensagem é muito forte, muito profunda, ovelha, porque um chefe de cada tribo, vendo a mesma coisa, cada um vai contar a mesma coisa de um jeito diferente. Só 2, Josué e Caleb, que vão fazer a diferença ali. Vão estar no mesmo propósito. Cada um tem um ponto de vista. Isso é óbvio. Mas a verdade é uma só. E às vezes a nossa opinião não serve de nada para a grande verdade de Deus. Será que você entende? Que os mesmos homens que viram a mesma terra vão se posicionar diante de Moisés, cada um trazendo sua versão? Mas o que me preocupa é que existe aquele que defende que é uma terra boa e aquele que defende que não é nada bom estar lá. Porque são medrosos e preguiçosos. E medroso e preguiçoso, se andar contigo, vai travar a sua vida, vai trancar a tua história. Você tem que ser ousada. Você tem que ser ousado. Vou repetir, você tem que ser ousado. Você tem que ser ousada. E se quem anda com você não for também, não adianta nada você ser, porque uma hora tu para por causa da interferência dessa pessoa. E grave. Não é a quantidade que importa, é a qualidade. É a qualidade que importa. Você está entendendo? Você está pegando? Você está recebendo? Eles disseram a Moisés: escute o que foi dito a Moisés no versículo 27 de Número capítulo 13. Nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica. Como se pode ver por estas frutas? Mas os que moram lá são fortes. E as cidades são muito grandes. E têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Quando eles estão falando isso, o povo já começa a reclamar. Eles afirmam: a terra é muito boa, mas cuidado com esse mais, porque nem sempre é pertinente. Quando ele disse a terra é muito boa, a forma como ele explana, como ele fala, como ele apresenta o assunto, faz com que o povo entenda que não é algo bom, porque a entonação de voz, o jeito deles falarem, desestimulou, não incentivou quem deveria. Eles eram líderes de tribo, é isso que você precisa entender.
O povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar e conquistar a terra deles. Vamos atacar e conquistar. Esse homem nasceu para conquistar. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para conquistar. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não. Não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Perceba que Calebe já tinha se desprendido da mente de escravo. Agora os outros ainda continuavam escravos. Com mente de escravos. Você consegue entender, minha filha? Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Notícia falsa, fofoca, mentira, calúnia. Aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes. Eles vão colocar uma série de empecilhos, uma série de problemas naquilo que eles deveriam fazer sem murmurar, sem reclamar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a pessoa que você escolhe para ser seu amigo, sua amiga, para ser seu líder, seu companheiro, seu marido, sua esposa, vai interferir na sua vida, ou pro bom ou pro mal, ou pro lado bom ou pro lado mal. E se um dia você errou fazendo uma escolha que hoje você reprova, faça a escolha certa agora. Porque vai ter aliança entrando no dedo de alguém que está pedindo a Deus uma companhia. Mas você tem que se libertar do passado. Você tem que se libertar do passado, você pode recomeçar. Você tem esse direito. Oh, Jesus. O povo começa a reclamar tanto. Dizem: vamos ser mortos e presos. Seria melhor até que voltássemos para o Egito. Eles voltam a tocar no mesmo assunto, a falar a mesma coisa. E diziam entre si, uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Peraí. Vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito? Então Moisés e Arão, ao ouvir isso, eles vão tomar uma decisão. Precisamos orar mais. Eles encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra.
uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Você percebe que o espírito desse homem é diferente? A alma dele é diferente? Esse homem é diferente de todos os outros. Enquanto o sacerdote está ajoelhado orando, o profeta está orando, eles se posicionam. Escuta o que eu vou te falar. Vai chegar a hora de você se posicionar. Vai chegar a hora de você manifestar sua opinião, sua linha de pensamento e o que você acha que tem que ser feito. Nenhum mal vai acontecer com você. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Josué e Caleb mostraram que o lugar era muito bom, tinha suas dificuldades, mas se o Senhor ajudasse eles, eles venceriam. E uma coisa que o Senhor estava era com eles o tempo todo, assim como está contigo e comigo. Tudo isso que se levantou, que apareceu, toda essa dificuldade, será vencida em nome de Jesus. As quedas ensinaram. As perdas te moldaram. O sofrimento te educou. E tudo que não te agradou, que você viveu e enfrentou, trouxe lições que só o deserto poderia te ensinar. Mas agora é tempo de chegar em Canaã. É tempo de encontrar a sua bênção. É tempo de receber a tua vitória. Tem que enfrentar o perigo. Tem que enfrentar o desafio. Tem que enfrentar o medo. Porque se você não enfrenta o perigo, se você não enfrenta o medo, se você não enfrenta o desafio, você se torna refém dele. Esses dois homens se levantaram e usados por Deus foram eles. Só que o versículo 10 diz, apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Irmã, eles fizeram o que tinha que ser feito. O povo se levanta contra eles. E a glória de Deus vem de novo a favor deles. O Senhor disse a Moisés, até quando esse povo vai me rejeitar? Deus quis destruir o povo em certas ocasiões, em ocasiões específicas. Mas a oração de Moisés, a interferência daquele profeta, fez com que o Senhor mudasse até de ideia. Só que Moisés, filha, tendo ao seu lado um Josué e um Caleb, conseguia ir mais longe do que ir sozinho. Por mais que seja difícil. Certas pessoas, sempre vai ter alguém que vai se conectar. E é melhor você se unir com essa pessoa para poder ir mais longe. Você vai olhar nesse lugar
Você vai ver um lado, um outro, pessoas, e tome a decisão de quem pode seguir contigo e quem não pode. E quando chega ao extremo, Deus cuida. E Número capítulo 16 diz da revolta de Datã, Corá e Abirão contra a liderança de Moisés. Só que a liderança de Moisés foi dada por Deus. E o que Deus dá, não tem ser humano mortal que tire. Moisés enfrentou esse problema com o povo que se levantou porque alguns da liderança disse que apesar de ser uma terra boa, não daria benefícios para eles. Mas ele superou aquela fase. Deus castigou o povo que se levantou contra Moisés, mais uma vez. E parecia que cada deserto que eles iam, um novo problema aparecia. E eu preciso te contar sobre esse problema, porque por trás desse problema veio a melhor coisa que aconteceu na vida de Moisés. Quando você olha Números 16, você vê que Corá, filho de Zar, junto com Datã e Abirão, vão se levantar contra Moisés. E numa certa ocasião, o texto diz: ele teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Atrevimento de se levantar contra Moisés. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben. 2 deles eram filhos de Eliabe e se chamavam Datã e Abirão. E o outro era filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles estão fazendo motim contra um profeta e um sacerdote de Deus. E eles estão chamando homens de fama, homens importantes, líderes, para poder tirar Moisés do lugar que Deus colocou. Você vê a ingratidão deles? Foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega. Todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus e o Senhor está no meio dele. Então por que vocês querem mandar no povo de Deus? Quando Moisés ouviu isso, escuta, ovelha, porque isso daqui é muito importante, é isso que devemos fazer. Quando Moisés se ajoelhou, quando Moisés ouviu isso, ele se ajoelhou. Quando Moisés ouviu, ele se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse o seguinte a Corá e a todos os seus seguidores: amanhã cedo, o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. Moisés se ajoelha com o rosto no chão e diz, na presença de Corá, entendo que Moisés não se ajoelha para aquele homem, Moisés se ajoelha para o Criador dele. Moisés diz: estou entregando esse homem na tua mão, Senhor. Já colocou ela na mão do Criador? Já colocou? Sim ou não?
Já colocou? Então quer dizer que amanhã Deus vai mostrar quem é quem? Quem é dele e quem não é? Você que está perguntando se essa pessoa é homem de Deus ou não é, se essa mulher é homem de Deus, você vai ter sinal. E alguém aqui vai saber amanhã se é de Deus ou se não é. Mas tu vai contar esse testemunho. Porque tem alguém aqui orando e buscando, é de Deus ou não é de Deus? Cadê você? Cadê você? Pode se preparar. Porque muito em breve, você vai saber se essa mulher é de Deus, se esse homem é de Deus ou não. Você entendeu? Deus fará com que chegue até o seu altar aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo, vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasas, incenso neles e os levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora chega levitas. Ovelha, Moisés estava falando com pessoas que ele mesmo tinha levantado. Pessoas que Moisés tinha levantado para a obra, por serviço, agora se levantaram contra ele. Os líderes das tribos, as pessoas de fama, de importância, agora se levantam contra aquele que honraram eles numa posição elevada. Moisés não brigou, mas também não se esquivou do problema. Pegou? Moisés dobrou os joelhos, cara no pó, orou e disse: Deus vai mostrar quem é quem. Deus vai mostrar quem é quem. Irmã Conceição Carneiro, Macpherson. Que isso, minha filha? Você conheceu aonde isso? Não entendi. Amanhã cedo vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasas e incenso neles e o levarão para o altar? Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora chega, levitas. Moisés disse também a Corá: agora escutem, levitas. O Deus de Israel os separou do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazerem o seu serviço na tenda do Senhor, para realizarem as cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? Deus deu a você e a todos os levitas esse privilégio. E agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Os levitas querendo ser sacerdotes e por isso achavam que tinham que derrubar o sacerdote. Quando vocês reclamam contra Arão, na verdade é contra o Senhor que você e os seus seguidores estão se revoltando. Moisés manda chamar Datã e Abirão. Será que não basta você nos ter tirado de uma terra boa e rica a fim de nos fazer morrer nesse deserto? Então Moisés ficou muito zangado e disse a Deus, Senhor: não aceites as ofertas desses homens. Eu nunca prejudiquei nenhum deles, nem tirei deles, nem mesmo um jumento. É uma guerra declarada, ovelha, por disputa pelo poder. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de falar, Deus separou quem é dele e quem não era.
Moisés disse ao povo: eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso. Fiz todas essas coisas porque o Senhor mandou. Se estes homens tiverem morte natural como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir essa gente com tudo que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles e os engoliu com as suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá e tudo o que eles tinham. Assim desceram vivos para o mundo dos mortos, eles e tudo o que possuíam. A terra os cobriu e eles desapareceram. Ao ouvirem os gritos deles, todos os israelitas que estavam ali saíram correndo e gritando: a terra vai engolir a gente também. Então o Senhor enviou fogo e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso. Se esses homens não tivessem se unido com o rebelde, não seriam destruídos também. Será que você entende? Tem gente que vai se incomodar com você, simplesmente pelo fato de você ser assim. Assim como boa, sincera, honesta, verdadeira, próspera, sábia, competente, inteligente, habilidosa. Tem gente que vai se incomodar com você. Quando alguém tenta atingir você, usando você como alvo, mira em você o tempo todo, é porque, na verdade, ovelha, essa pessoa te admira muito, mas não aceita isso, não admite isso. O que você não pode fazer é deixar de viver por causa dos ataques, inclusive ataques de pessoas muito próximas e até ataques de pessoas da família. Escuta, Deus nos preparou para esse dia. Jesus falou, sim, vai ter ocasiões que os inimigos serão da nossa própria família. Sabe quem vendeu Jesus para ser crucificado? Quem entregou Jesus para ser crucificado? Não foram os romanos, foram os judeus, que chegaram lá nos romanos e falaram: esse homem é mau, está infringindo a lei, merece aplicar nele pena de morte. Foram os próprios irmãos patrícios de Jesus que entregaram ele para a cruz. Muitos pensam que foram os romanos, mas foram os judeus. A luz de Jesus brilhou muito forte. Ele venceu a morte e por isso hoje podemos vencer também. Você precisa guardar essa palavra no teu coração. Ele foi traído, sim. Ele sabe a dor de uma traição. Ele entende o que você passa. Jesus foi ameaçado de morte diversas vezes. Ele sabe o que você sentiu naquele dia, que você foi ameaçada, que sua vida foi ameaçada, que você teve medo. Ele sabe o que você passou, ele sentiu isso. Ele sabe a dor da traição que você carrega, ainda daquela relação, daquela pessoa que jurou amar você e respeitar você. Ele sabe o que você passou aí. Você não pode se render a essa situação. Você não pode deixar essa situação te vencer.
Quantos problemas Moisés teve no deserto? Esses líderes que se levantaram contra ele agora foram tragados pela terra, e os 250 tragados com eles também foram. Morreram porque se levantaram. Difícil é fazer o que esse homem fez. Faça o que Moisés fez. Faça o que Moisés fez. Sim, tu vai ter que reagir. Não pode ficar do jeito que está. Mas que seja feito da forma correta. Que seja feito da forma correta. Será que você entende o que eu falo? Será que você entende o que eu falo contigo? Ô! Que seja feito da forma correta. Você entendeu? Sim ou não? Hã? Que seja feito da forma correta, minha filha. Não foge do problema, porque ele vai correr atrás de você. Enfrente o problema, porque você vai vencer ele. Ei! Será que você pegou, sim ou não? Hã? Cadê teu nome aqui? Hein? Você vai superar tudo isso, tá? Você vai vencer tudo. Deus não abandonou você, não, irmã. Não, não abandonou, não. Eu vejo um novo caminho na sua frente. Eu vejo novas pessoas contigo. Eu vejo lugares diferentes. Eu vejo um sol raiando. E essa nuvem negra de problemas indo embora. Eu vejo você sorrindo, vivendo, se divertindo, se alegrando, porque sua Canaã chegou. Sua Canaã chegou, aleluia. Esse povo, minha filha, que ora estava bem, ora estava mal, ora agradecia, e ora murmurava. Esse povo teve o que mereceu, talvez, né? Mas hoje nós podemos fazer diferente. Ali nós podemos fazer diferente. E se você não sabe, a irmã de Moisés, Miriam, que falou mal dele, em Números capítulo 20, ela morre naquele deserto. Não fala mal. Não fala mal. Por mais que falem mal de você. Deixa falar. Deixa falarem. Porque Deus preparou uma Canaã para a tua vida. Só para quando chegar em Canaã. Só pare quando chegar em Canaã. E Canaã está próxima, tá? Canaã está próxima.
está chegando. Esse povo enfrentou muitos problemas naquele deserto. Enfrentou um povo que parecia ser mais forte que eles, mas não era. Esse povo no deserto aprendeu a importância das promessas, dos juramentos, como está em Números capítulo 30. Aprendeu o valor de sacrificar uma oferta de coração ao Senhor. Aprendeu a devolver o santo dízimo. Esse povo aprendeu muita coisa no deserto. Muitos morreram naquele deserto. Muitos. Mas aqueles que tinham a promessa chegaram onde tiveram que chegar. Será que você entende? Será que você pega? Será que agora você acredita? Eu encerro dizendo para você, minha filha, todo deserto tem um propósito, preparar você. Todo deserto tem um motivo, tem uma razão. E Deus está preparando você no deserto. Vai ter gente que vai tentar desanimar você de você chegar no alvo, na Canaã, na terra que mana leite e mel. Sim, vai ter gente. Mas você precisa ter a cabeça no lugar. Vai ter gente que vai falar para você que é melhor você ir para o mundo, é melhor você dar dinheiro lá no vício, no jogo, na promiscuidade do que no altar. Vai ter gente falando um montão de besteira. Você tem que ter a cabeça no lugar e decidir o que você quer. Moisés nunca se desviou do caminho. Josué e Caleb sempre estiveram com ele. Todos que se levantaram contra Moisés pagaram alto preço, e alguns com a própria vida. Sim, alguns com a própria vida. Confia no Deus vivo, que cuida até dos seus inimigos. Jurema Rocha, Deus abençoe, minha filha. Melhor decisão sua. Hoje. Preste atenção no que eu vou te falar. O Senhor me colocou aqui, irmã, para dizer para você, por mais que tudo esteja difícil, por mais que ainda você esteja no deserto, com Deus você chega lá. Com Deus você chegará na Canaã. Eu farei agora 3 orações pela sua vida, para poder encerrar essa live. Nessas 3 orações, ao término dela, eu irei consagrar água. Ore comigo. Nesse momento, com o seu coração aberto, bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor na terra, no céu e em todo o universo. Obrigado, meu Pai, por essa palavra poderosa. Obrigado pelas revelações, pelas visões, pelas profecias que têm alcançado os nossos corações. Muito obrigado por falar conosco também de uma forma tão clara, precisa, concisa e poderosa. Obrigado por essa palavra impactante. Perdoe, Senhor, todos os nossos pecados. Você que está voltando, escreve aqui, eu quero voltar. Você que está se entregando pela primeira vez, escreve aqui, eu estou me entregando pela primeira vez. Essa será a melhor escolha. A terra não vai te tragar, esse mal não vai te sugar. Não vai acontecer. Senhor, eu te apresento agora essa pessoa que está voltando, que está se entregando, ó Pai. Perdoa, assim, os nossos pecados. Deus, escreva o nosso nome no livro sagrado da vida, Pai. Você que está voltando e se entregando pela primeira vez, é importante você declarar com a sua boca. Diga, eu me arrependo de todos os meus pecados.
e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, Pai, pela salvação que alcançou o nosso coração. Abençoado seja você, que ao compartilhar esse vídeo, ao curtir essa live, levou essa mensagem ao coração de quem agora está na presença do Pai. Deus, toque em nossa água, que a partir dessa oração, feita com fé, que o teu poder, Senhor Jesus, que o teu poder, Pai, possa estar sobre a nossa água. Consagre a nossa água, Pai. Consagre a nossa água. E que essa água, Pai, aleluia, ao bebermos, que possamos ser curados, libertos, transformados. Eu consagro e profetizo, você vai ser curado ao beber. Toda essa dor que está no seu corpo, na sua cabeça, toda essa dor que está nas suas costas, mãos, braços, aonde estiver a dor, o sofrimento, aonde estiver a enfermidade, vai sair todo mal agora. Em nome do Senhor Jesus, está consagrada a nossa água. Pode beber. Declara, eu estou curada. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Eu vou entregar a última revelação e vou encerrar essa live. Escreva Mateus 25, 21. Escreva aqui Mateus 25, 21. Escreveu? Amém. Está escrito assim: o Senhor respondeu, muito bem. Muito bem. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Peraí. Entenda o que eu vou te falar. Ele está contando uma parábola, é o que parece, né? Ele está ensinando os discípulos, é o que parece, né? É. Muito bem, servo bom e fiel. Se fosse fiel no pouco. A Bíblia só fala isso. Se você vai buscar em estudos, e se você começa a pensar, você vai imaginar que esse homem tinha pouco. O trabalho dele não rendia muito para ele. O trabalho, preste atenção no que eu vou te falar, que isso é muito importante. Porque isso pode tirar alguém da miséria, isso é fé. O trabalho dele, a remuneração era pouca. Então, do pouco que ele recebia, ele era fiel no dízimo, que é santo. Ele era fiel no pouco, então ele estava sendo observado, e ele foi denominado como servo bom e fiel. E eu estou vendo aqui servo, serva boa e fiel. Bom e fiel, que tem sido fiel no pouco. Presta atenção, você que tem sido fiel no santo dízimo no pouco, preste atenção. A Bíblia diz que ele poderá lhe colocar sobre o muito. E colocando você sobre o muito é porque você soube administrar a fase difícil, sendo fiel no pouco. Tem gente que recebe pouco e fala, não vou nem devolver para Deus, são dias porque é pouco. Tem gente que recebe muito e fala, não vou nem devolver, que é muito. O que o pastor vai fazer? Não interessa o que o pastor vai fazer, não interessa o que o sacerdote vai fazer. O que interessa é que você está mostrando caráter para Deus. Isso tem que estar na tua mente.
Quando eu me converti, eu não queria nem saber o que o pastor ia fazer com dízimo. Eu não nem problema meu, não. Eu era fiel e ponto final, está acabado. Como ainda sou. Só que hoje eu sou pastor. E teve gente que se levantou contra a autoridade do pastor ali. Você lembra o que aconteceu? Foram tragadas pela terra. Eu posso não concordar com muitos. Não vou tocar na liderança e na autoridade deles. Uma hora na vida a gente aprende. E está chegando a hora de alguém aqui aprender. Quero muito. Seja fiel no pouco. E quem está no muito não quer perder o muito, seja fiel no muito. Passe a ser fiel no muito. Continue a ser fiel no muito. O que isso lhe proporciona, pastor? Participe da alegria do Senhor. Mas ele diz, venha. Porque ainda não tinham ido. Então venha e participe da alegria do seu Senhor. Porque toda vez que a pessoa, a ovelha, seja rica, pobre, classe média, seja o que for fiel, no pouco Deus poderá colocar no muito, sim, e vai participar de uma alegria que às vezes não participou ainda. Eu estou te ensinando a ser dizimista fiel a Deus. Eu preciso te ensinar, a decisão é sua. A minha eu já tomei há muito tempo. E não tem opinião de outros que vão mudar isso. Eu continuo fazendo com muita alegria. Eu sei que minhas ovelhas também. A Bíblia manda você imitar a fé do seu pastor. Seja fiel a Deus, continue sendo fiel a Deus no santo dízimo. Continue sendo generosa em suas ofertas. Os votos que você prometeu, cumpra no tempo que você disse que iria fazer, no dia que você iria fazer. E tem gente aqui que deixou de ser fiel em algum momento. Volte a ser fiel. Porque tem bênçãos que você mesmo perde por não ser. Eu sei muito bem do que é isso. A fidelidade atrai a prosperidade, ovelha. A honestidade atrai mais vitórias e paz e sossego e alegria. E traz até a proteção de Deus. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele. Pastor, eu quero ser dizimista nesse ministério. Eu quero fazer o voto, eu quero fazer uma oferta. Quais são os dados bancários da Luz para as Nações? Está tudo aqui embaixo. Os dados bancários estão aqui embaixo. Você vai ver aí o Pix CNPJ e o Pix celular. Você vai ver a Caixa Econômica Federal, que também pode ser feita por uma lotérica, ou o Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Pode ter certeza. Quem é fiel no pouco, a qualquer momento, sendo escolhido por Deus, escolhida por Deus, Ele fará você também ser fiel no muito. Porque mais chegará, mais bênçãos e mais vitórias chegarão. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. É para você, foi fiel no pouco, o Senhor o colocará no muito. E chegou um dia que Ele colocou, ovelha. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar sendo fiel. Os maiores beneficiados serão os fiéis a Deus. Amém? Seu pastor te ama, tá? No YouTube está tudo aqui embaixo. E no Face está aqui em cima. Você que for dizimista em nosso ministério, você que vai passar a ser dizimista em nosso ministério, quando você mandar seu comprovante, você escreve lá, Arca da Aliança, e coloca o seu nome embaixo, no meu WhatsApp. E se for uma oferta, você pode escrever voto. Só isso. E o seu nome. Amém? A irmã Laí perguntou qual o valor do voto das 4 portas.
O valor sugerido, minha filha, é de R$ 70. Quem participou da campanha anterior, o voto sugerido foi de R$ 100. Um beijo no teu coração, um forte abraço. Que Deus continue te abençoando, te guardando e te protegendo. Já